de nós. precisa e está destinado. Também, não é também. só precisar, É está destinado a essas vidas emigrarem. Olha, está certo o que estamos a dizer. É isso, está certo. Está certo, Oh. não é? Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais, um espaço onde proporcionamos conversas que vão da espiritualidade à ciência. Bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada pelo convite, Ângela, Teresa. Obrigada por esta oportunidade. Bom dia, Portugal. Bom dia, querida intemporal. Hoje estamos perante uma grande artista que começou a pintar sob a energia do Quinto Império. Verdade? Bem verdade, exatamente, sim. Mas acima de tudo, ligada à espiritualidade. Muito acima de tudo, da espiritualidade. Vamos a isso. Estou curiosa dessa grande viagem desta mulher. Muito bem. Então, por onde começamos? Olha, vamos começar como nos conhecemos, que estávamos Sim, no congresso do Wagner Borges, foi muito engraçado. Vamos lembrar. Claro, vamos recordar este Vamos momento. recordar este momento. Porque não lindo. estamos aqui mesmo por acaso. Sem dúvida. Não, já faz parte do percurso, do nosso caminho. Exatamente. Então encontramos no congresso do Wagner Borges, com quem nós tínhamos feito a gravação de um episódio, e vocês, os dois, como casal, Estávamos no banco de trás. No banco de trás. A guardar as nossas costas. É verdade. E não sabem a melhor. É que eu disse assim ao Filipe: temos que falar com estas duas senhoras. Vocês não sabem dessa? Não. Ai, sim. Foi. Isso muito antes de saber quem éramos. Eu não fazia mais pequena ideia. Depois percebeste que não éramos senhoras, somos umas miúdas giras. Vocês estavam à nossa frente. Tu enganaste aí. Afinal, aquelas miúdas. Aquelas miúdas, exatamente. Então, antes do Wagner começar a palestra dele, eu disse assim: Filipe, temos que falar com estas duas pessoas, estas duas senhoras. E ele: então, mas que coisa? Eu: estou-me a dizer que sim. Não sei porquê, mas temos que o fazer. E por isso é que no final nós tocamos no ombro e pronto, e começamos a conversar. E aí percebemos o porquê. Pronto, isto foi... E agora estás aqui sentada. É verdade, é verdade. Olha o voo. Antigamente estava sentada atrás de nós. E agora está sentada aqui. É verdade. Nada é por acaso. É interessante, não é? Tem isso para falar da espiritualidade, até um excelente exemplo, não é? Verdade. Exemplo, não. Experiência, não é? Uma vivência de como as coisas acontecem, não é? Sem sincronicidade. Dúvida. E foi lá que nós nos conhecemos. E foi muito bom. E somos vizinhas. E somos vizinhas, é ainda verdade. por cima. Exato. Olha para tão longe, para depois dizer somos vizinhas. É verdade, é mesmo. E pronto, é isso. Então falar lá um Muito bocadinho do interessante. teu percurso. Sim, o meu não é? percurso. Ora então, a grande parte das pessoas conhecem-me como terapeuta espiritual. Pronto, não tanto pela pintura, porque a pintura foi muito mais no início da minha carreira profissional como professora, que dei aulas durante algum tempo. Porque vens das artes. Essa é que é a tua... Sim, sou formada em artes plásticas, início, em pintura, ilustração, cerâmica, tapeçaria, um bocadinho por aí. Mas a espiritualidade sempre esteve, sempre pequenininha. Mesmo. Desde pequeno. Os meus pais passaram as passinhas do Algarve comigo. Contigo. Por exemplo. Dá-me um exemplo dessas passas. Foram umas passinhas, passonas bem grandes. Foi mesmo. Por exemplo, de estar em casa e estava no meu quarto e a minha mãe: então, mas porquê é que estás com a porta fechada? A mãe: deixa-me estar porque eu estou a falar com os meus amigos. Eu estou a brincar com os meus amigos. Vai embora. Pronto. Amigos que não eram teus bonecos? Não, de todo. Eram crianças espirituais. Que, na verdade, vim a saber mais tarde que eram os meus mentores espirituais que acabavam por ficar naquela forma para eu conseguir compreender que não eram crianças, mas sim adultos, mas que me estavam ali a guiar na missão de trabalho espiritual. Então, pronto, isso foi uma das coisas em que os meus pais: esta criança realmente... não está bem, algo se passa. E foi a partir daí que também os meus pais acabaram por entrar na espiritualidade.
Para te poder compreender. Sim, exatamente. Muito. Isso foi uma das Sim, pouquinhas são processos, coisas. claro, eu Sim. imagino, não é? Estamos só a levantar um Sim. véuzinho. Não é? E vou fazer uma pergunta, sou muito curiosa. Força. Pronto. Mas então vias os teus mentores em formato Sim, de criança sim. e depois foste evoluindo, vias outras coisas, não vias, Sim, vês eu outras sempre vi. vês, Sim, não eu vês só os sempre teus vi. mentores, então. Não, de todo. Eu, Ok, vês as outras dimensões que não estão, Tal e qual. estão ao alcance de todos, mas nem todos estamos sensíveis e Sim. treinados para ver. Exatamente. Neste momento atual, isso não acontece tanto, digamos assim. Mas em criança era 100%. Muito Via forte. tanto o plano terra como o plano espiritual. E isso, de certa forma, acabava por me deixar um bocadinho à margem de todas as outras crianças. Porque eu percebia que todas elas não viam da mesma forma como eu via. Porque diziam, olha, vamos brincar com aquele menino. E ficavam a olhar para mim. E eu disse, ok, já estou a entender que elas não estão a ver o mesmo que eu. Comecei-me a reservar, comecei-me a calar. Mas isso também fez com que fosse um aprendizado interno, muito pessoal, em que também teve o seu lado menos fácil, mas cresci de uma forma muito grande. Mais rápida. Sim. Talvez, sim, não é? Sim, e perceber perfeitamente que em vez de fazer desta situação da clarividência e da vidência em si algo difícil, tentei fazer isso de uma forma fácil, ajudando da forma como podia, mesmo até os meus amigos pequeninos da escola primária, por exemplo, é que muitas das vezes via que eles estavam acompanhados, por exemplo, com os avós, não é? E às vezes ia ter com eles e falava sobre isso. Olha, mas tu tens saudades do teu avô, da tua avó? E eles ficavam assim, sim, mas não muito. Olha, e se eles te enviassem um beijinho, tu gostavas? Sim. Pronto, eles estão-te a enviar um beijinho. Muitos acreditavam, outros não. Daí que fui sempre uma pessoa um bocadinho querida e indesejada também. E isso fez com que eu crescesse de uma forma diferente, mas a perceber a missão de vida. E então isto, pronto, para falar realmente que desde sempre estive ligada à arte. A espiritualidade, sim, não é? E à arte, porque como estive muito tempo isolada, digamos assim, em casa, porque não queria estar também com crianças, queria estar mais com os mentores e perceber o que é que eles me diziam e ouvir todas as explicações e toda aquela panóplia que nós em criança não compreendemos, mas que percebemos que existe o lado espiritual e dizer, não, eu tenho que absorver, eu tenho que perceber o que isto é. Deixa-me então aprender com eles. Esta é a minha família, esta é a minha realidade. E tinha imensas saudades do outro lado. E isso fazia com que eu passasse algum tempo sozinha e então dediquei muito mais à arte, em que mais tarde segui os estudos para Belas Artes e tive alguns mentores que eram ligados à pintura e eles estiveram sempre comigo desde o início da universidade até ao fim, e foi sempre só durante esse período. No primeiro dia apresentaram-se, disseram que tinham uma missão e eu muito obrigada, e no último dia disseram, a nossa missão está cumprida, pronto, havemos de nos encontrar certamente daqui a algum tempo, ou então quem sabe daqui a alguns anos novamente para algum trabalho que possamos vir a fazer, mas a nossa missão está cumprida. Portanto, tem sido uma panóplia de seres espirituais, digamos assim, que têm estado sempre presente na minha vida. E então os meus mentores, quando eu era pequenina, eles apresentavam-se como criança, para eu não ter medo, Claro. para compreender. Era uma forma de contextualizar a situação. E eu ficava feliz, pois então estava a brincar com os meninos. Sim, e pronto. E começou um bocadinho por aí. E comecei a perceber que a minha missão efetivamente seria ajudar o próximo. Daí que tirei Belas Artes, mas ao mesmo tempo também me formei em medicinas alternativas e hipnoterapia, e então acabei por fazer um bocadinho 50-50, e por isso é que a grande parte das pessoas me conhece como terapeuta e não como pintora. E esta parte da arte foi sem dúvida uma missão, uma década, foi praticamente quase uma década em que me disseram mesmo,
vais ter de fazer determinadas obras artísticas para expor, vais ser bem sucedida, porque somos nós que te vamos dizer o que vais fazer. Pois, E pronto, e assim foi. E assim foi, e com a ajuda do Filipe, que foi realmente a minha grande ajuda durante essa altura. E já agora conhecias também. o Filipe então nessa época? Sim, já. Estou a dizer isso porque então vês mesmo o casal a evoluir, não é? Ao longo destes anos, a partilhar esses dons, não é? E isso é muito bonito, nem toda a gente tem companheiros assim, não é? É verdade, e posso ficar feliz por isso e agradeço ao plano espiritual essa oportunidade, porque muitas das vezes quem trabalha na espiritualidade também não é um caminho fácil. Não é também? Não é? Não Era é? para ser suave, para não ser tanto. Não, mas nós aqui somos. Mas não é mesmo não isso. É? Não é. E não é. já não E é. como Então não imagina é- juntar um companheiro, não é? Exatamente. Daí que tive a sorte de ter Uma um companheira. Bom, Sim, mas somos claro. mulher. Uma companheira, neste caso, no meu caso é um companheiro que efetivamente abraçou a causa, compreendeu como eu sou, digamos assim, Não tinha outro remédio. Se mas ele também quisesse já essa estava joia, ligado não à é? espiritualidade, portanto já foi fácil. Claro. Sim, e pronto, e a partir daí trabalhamos sempre os dois juntos. E pronto, e tem sido um mar de experiências único, mesmo, em imensas facetas, a qual estamos profundamente agradecidos ao plano espiritual, mas tudo isto requer muita disciplina, muito foco, muita determinação, deixar grande parte da nossa vida para nos dedicarmos realmente à Portugalidade, às pessoas, ao ser humano. A tua missão, já referiste ali, não é? Que os mestres disseram-te a tua missão, Sim. ou auxiliaram-te na tua missão, era relacionada com a Portugalidade. É isso? Também. Muito nesta fase. Da arte, de Exatamente. expressar, Exatamente. eles expressarem-se através de ti, Tal e qual. não é? Tal e Para qual. esta arte nascer, ser materializada. Tal e Isso. qual. Sim, é mesmo isso. Portanto, foi um timing específico para falar especificamente sobre Portugalidade. E a partir desse ponto foi, muito bem, esta parte está terminada, contudo, continuas a ser uma pessoa da Portugalidade, mas vais continuar a ajudar o próximo. Exato. Pronto, de outra forma, digamos Diz-me assim. uma coisa, tu quando pintavas por uma inspiração tua, Certo. ou os mestres realmente te davam até Sim, o quadro que tu tinhas que pintar? compreendo a questão. Percebes? Sim, Eu quero dizer, perfeitamente. porque isto faz uma diferença, não é? Toda. Então, o que é que nós podemos aqui explicar um bocadinho melhor para os nossos amigos que nos estão a ver em casa? Nossos intemporais. Os nossos intemporais, exatamente, que são gotas de luz, que são gotas Exatamente. verdadeiramente de luz, porque também estão a aprender ou a reaprender a ser portugueses. Estejam onde estiverem no planeta, certo? Porque Portugal está espalhado pelo mundo. Isso. Não Quase é? que dá vontade de perguntar, mas o que é isso de ser português? É a alma, é o coração, é a essência, é o quinto império. Portanto, as obras nascem através da mediunidade. Não pela pictografia, digamos assim, em que empresto o braço para realizar Certo. a pintura, mas pela intuição e pela visualização. Eles simplesmente me diziam, é esta a imagem. Pois tu como clarividente, não é? mostravam- Eles mostravam mesmo, literalmente. Mostravam literalmente assim, é isto. E tu E eu- fixavas, memorizavas. Começava logo a fazer o esquema. Ou mostro já que te levantaste. Começava logo a fazer o esquema e era isto. Portanto, as imagens são mostradas. Elas são mostradas. Não é uma situação inspiradora. Eu simplesmente, é como aos médicos, eu era o bisturi só. O que é que tu sabias de Portugalidade e destes
representações? Já sabias alguma coisa? Tinhas estudado? Sim, a história sempre esteve muito na minha base, a história de Portugal. Inclusive as nossas férias, digamos assim, minhas, meus pais, meus irmãos, era sempre viajar por Portugal, ir ver os castelos, ir ver museus, tudo isso. E nós, pronto, sempre gostamos muito de história. Os meus pais são professores do ensino primário, ou melhor foram, que eles agora estão aposentados. E sempre nos incentivaram muito a história, a cultura geral, tudo isso. E eu gostei sempre muito, eu e o meu irmão principalmente, gostamos sempre muito do tema da Portugalidade. E pronto, e estudei imenso também a história em si, e acabou por ser muito bom, porque eu já tinha, digamos assim, o conhecimento, e eles simplesmente passam a imagem, e eu... Ok, compreendi o que é para fazer. Porque se eu estivesse a fazer, digamos assim, um trabalho em que não tinha noção alguma e contexto algum, seria muito difícil. Seria muito difícil. Portanto, já sabia como pesquisar, como fazer as coisas. E, em certa altura, de uma forma muito interessante, porque lá está, quem está ligado à espiritualidade, nada é por acaso. Por acaso. De todo, de todo. Quando se está literalmente ligado à espiritualidade, as coisas acontecem, as coisas vêm ter connosco das formas mais mirabolantes possíveis, digamos assim. Então eu comecei a criar um blog, que é o blog que tenho ainda atualmente, e comecei a publicar algumas imagens dos meus trabalhos, e gostava muito de poder divulgar a Portugalidade, os nossos reis, a nossa história, não propriamente pelo passado em si, mas por aquilo que nós fomos e o que nós podemos continuar a ser. É isso, não é? Essencialmente isso. O que nós passado podemos já foi, não é? Exatamente. O importante agora é o presente. E que foi importantíssimo, não é? Mas temos que olhar para o passado para fazer um futuro realmente de alma e de coração. Porque nós temos isso em nós. É está isso. no nosso ADN, na nossa epigenética portuguesa. Nós temos isso. E como nós temos isso, nós temos que enaltecer os nossos portugueses, que realmente, o que é que hoje em dia há? É sempre a dizer Portugal não serve, Portugal assim, Portugal assado. Não. Portugal é Portugal. É o santo grau. Então, voltando ao que eu estava a dizer, foi realmente muito interessante porque criei o blog, e depois de criar o blog, o que é que eu fui fazer? Fui contactar outros blogs, porque foi numa altura em que os blogs estavam muito em voga, não é? Eu disse, não, há pessoas que também gostam muito de Portugal, portanto eu vou-me apresentar e vou mostrar a minha arte, porque certamente há outras pessoas que vão gostar. E assim fiz. Falei com este, falei com aquele, a tirar o barro à parede para ver se algum cola. Digamos assim. E colou, não é? Colou. Colou com um grande amigo nosso, que se tornou um grande amigo nosso, que certamente já o conhecemos de outras paragens. Neste caso estamos a falar do nosso querido amigo que nós tratamos por nonas, que é José Alberto. Eu até me emociono a falar porque ele reconheceu-me só pela mensagem que lhe escrevi. Do Porto também, eu não fazia mais pequena ideia que ele era de cá. Então propusemos um café para nos conhecermos, e assim foi. Fomos, eu e o Filipe fomos. Ele reconheceu a essência, reconheceu a energia e disse: eu conheço pessoas que tu vais poder levar as tuas obras para expor. Já tinhas pintado. Já tinha algumas obras, e então eu queria divulgar as minhas obras. E deixa-me só fazer aqui um parênteses. Isto é em tela, óleo, ou são, não é? Sim, porque agora aqui estão impressas em papel, mas isto é uma técnica mista, é técnica em acrílico e também assemblagem, ou seja, colagens de arte digital feita por mim, em que tem por base o quê? As obras do meu mestre, que já vou falar a seguir, do meu mestre de cá, físico, que já está na pátria espiritual, mestre Carlos Alberto Santos. E ele ficou extremamente feliz por eu poder utilizar a pintura dele, extremamente clássica, mas muito da Portugalidade, de uma forma mais moderna e para os dias de hoje. Este refresh. Foi um bocadinho isso. E ele achou o máximo ter feito esta nova interpretação, e
E ele gostou imenso, e então nós acabamos por expor algumas vezes também. foi engraçado. Então, falando do nosso querido amigo de Nonas, ele acabou por proporcionar estes contactos, onde eu realmente expus durante muito tempo em Lisboa, principalmente em Lisboa, e onde todas as obras foram vendidas. Tal como diziam os mestres. Tal e qual. Aí os mestres mostravam, para além de mostrar as imagens, disseram-te que estava o que criasses. Sim. Estava vendido. Porque esse era o objetivo. Não era para me engrandecer. Não era para eu fazer dinheiro. Porque eu não fiz propriamente dinheiro com estas obras. Todas elas tiveram um preço, para falar agora assim, muito irrisório para o valor que tem a nível cultural e artístico. O objetivo era chegar às pessoas certas. Foram quadros pintados para a respectiva pessoa. Exatamente. Eu não fazia a mais pequena ideia para quem. Depois as pessoas compravam. Eu só, ok, já estou a entender, é para esta, é para aquela, para aquele outro. E por isso mesmo é que neste momento temos, porque o Filipe sempre esteve junto comigo neste processo. Tenho obras na Casa Real Portuguesa, Dom Duarte tem uma das nossas obras. O Palácio da Independência tem 2 obras, em que uma está no próprio Palácio da Independência e a outra obra está na capela do Palácio da Independência, dedicada a Nuno Álvares Pereira. Tenho no Convento do Beato, não, isso foi uma exposição, peço desculpa, na Ordem do Carmo também, o representante da Ordem do Carmo, é um quadro, também comprou um quadro, entre outros professores universitários que também o fizeram na altura. Tenho também no mosteiro, também 2 obras em 2 mosteiros. Pronto, lá está. Os mestres falaram, as obras foram feitas tal como eles quiseram. Estão penduradas nos sítios que eles querem. Estão. Como se fossem os portaizinhos. Exatamente. Não é? E eu sinto que as obras foram criadas por mim, mas elas não são minhas. Elas não são minhas. Tu materializaste as obras. Simplesmente materializaste. Sim, elas não são minhas. Olho para elas, fico feliz por as ter realizado, mas isto foi apenas uma missão. Achas que essa missão, de alguma forma, para nós que somos portuguesas, claro, não é? E os portugueses intemporais que estão-nos a ouvir, que é para o mundo inteiro, mas falando especificamente para os portugueses, nascidos ou não em Portugal, exatamente, não importa, a questão aqui é o ADN, não é? É verdade. Achas que essa missão, para os dias de hoje, no teu entender, nessa tua vivência, é para quê? Eu penso que, acima de tudo, é para trazer a verdadeira alma do que realmente nós somos, porque nós somos os nossos avós do passado. Nós reencarnamos novamente no mesmo país. Os portugueses, eu falo especificamente dos portugueses, nós temos uma missão extremamente importante. Achas que... Nós temos essa missão, não por estar a dizer, não, porque Portugal é Portugal. Não, nós temos este bocadinho, este território pequenino, ele foi escolhido. Nós temos uma energia telúrica extremamente importante neste pequeno território. É um território maravilhoso, onde as pessoas são do amor e da paz. Este é o país da paz. Por isso é que nós vemos que Portugal não é propriamente um país para realizar grandes guerras, grandes manifestações. Nós tivemos a manifestação do 25 de Abril, digamos assim, essa coisa toda, mas foi feita com flores. A manifestação, neste caso a mudança de poder, foi feita com flores. Não houve a morte como existe nos outros países. Não, houve 5 mortes, não estou em erro. Houve 5 mortes, mas quer dizer... Que é mau, já sabe, mas olhando... Claro, ou que poderia ter sido, não é óbvio? Exatamente. Nós somos da paz, nós somos do amor, nós temos a essência pura do ser humano. E isso é o que é preciso passar para todos os outros. Porque é que tanta gente quer vir para Portugal agora viver o
os estrangeiros. Mas isso também acontece noutros países, assim como existem outros países que também não são das guerras. Estou-me a lembrar a Finlândia, Dinamarca, Suécia. Mas tu comparares o tamanho do nosso país, o nosso país é muito pequenino. Sim, é muito também pequenino. Tens a Suíça que é pequena e outros países também pequenos que também não têm, se for pela guerra ou pela expressão ou da histórica do que houve. Claro. Agora, por exemplo, a minha pergunta agora a seguir faço, mas isso que tu dizes, não é? Nós somos o país da paz e do amor, tudo bem, temos aqui ainda segurança, mantemos isso porque está tudo, como tu dizes, se cá está no nosso ADN, não é? Mas, por exemplo, os mestres dizem-te isso? Ou achas que este tipo, o teu trabalho, e falaste da tua missão pós isto também, é também uma mensagem dos mestres e de tudo aquilo que tu vens recebendo ao longo da vida? Ou, também. Não é? O que é que tu pintaste? Desculpa te interromper, Teresa, mas o que é que tu essencialmente pintaste já agora? Foi na época porque estou aqui a ver Dom Dinis, não é? Sim. O plantador de naus. É? Portanto, ele aqui já está a preparar o descobrimento. O descobrimento, nós temos que perceber o que é a essência do descobrimento. É a abertura de rota, é a abertura de comunicação, é a abertura de fazer a ponte, é a abertura. Nós somos ponte, nós somos um país pontífice. Existe essa palavra? Existe, mais direcionado ao Papa. Isso, mas somos, porque o que é que o Papa faz? Claro. Exatamente, ele faz a ponte entre o céu para a terra. E nós fazemos aqui a ponte de Portugal para as outras culturas. É aquilo que eu já disse em alguns podcasts, não é? Que nós damos o melhor, deveríamos levar o nosso melhor na nossa cultura portuguesa e buscar o melhor das outras culturas e fundir isto para tornar uma humanidade iluminada, não é? Não é rejeitar o que os outros, mas sim buscar o melhor. E os portugueses abriram essas rotas, não é? Eles fizeram essa ponte através da água para nós conseguirmos fazer essa comunicação. Sem dúvida. Mas também fizeram espanhóis, holandeses. Também. Mas penso não ao tamanho do que os portugueses fizeram. Sim, eu só estou a dizer que não fomos os únicos. Não eu estou só a dizer neste sentido. Os espanhóis também fizeram, os holandeses também fizeram. Não somos os únicos, mas ingleses quando nós falamos de Portugalidade, nós temos que ir à Lusitânia. Não se pode falar de Portugalidade sem entrar no contexto da Lusitânia. Sim, aqui está já, eu vou-se mostrar. Ora, por exemplo. Percebes? É que nós, da mesma forma que temos de fazer o autoconhecimento da pessoa, quem é a Teresa, quem é a Ângela, quem é a Gabriela, temos que entender quem é Portugal. É o nosso país. É o nosso país, é a nossa terra, é o nosso fruto, o ADN das nossas peras. É diferente de Espanha, porque o sol não é o mesmo. Aparentemente parece. A terra não é a mesma, a água não é a mesma. Eu não contesto isso. Mas é isso que estamos a aprofundar. Só acho que não nos podemos resumir só a Portugal, não é? Não, mas tu queres entender Portugal, tens que mergulhar em Portugal e depois entrar em contexto. E é por isso que eu digo, as rotas, elas vieram para abrir a comunicação entre as culturas. Mas não foi só em Portugal, é isso que eu digo. Foi nos países também. Mas se nós falarmos no país todo, o podcast vai-se e não conseguimos falar em Portugalidade. É só isso. Não é? Agora mostra lá a pintura que ora então, começamos a falar da questão da Lusitânia. Isso, olha. Da Lusitânia. Nós temos aqui, por exemplo, olha que este engraçado. quadro que se chama Mater Lusitânia. E porquê? Isso é Portugal. Isso é Portugal, digamos assim, através da Lusitânia, com o nosso viriato, digamos assim. Fizeste um quadro assim gigante? Era grandinho. Já. Talvez 80 por 1,5 metro, bonito, por aí. Não é? Feto. Cheio de simbologia aí. Cheio de simbologia, sim. Não é? Isto. Mas isto, o tal, mestres mostram, tu materializas. E grande parte da equipa espiritual, gosto mais de chamar assim, a equipa espiritual, ela é muito ligada à Portugalidade. Daí a missão, digamos assim, é trazer o português novamente a ser português. Porque se eu estivesse em Espanha, se calhar eu ia fazer o mesmo pelos espanhóis, digamos assim. Pronto, é um bocadinho isso. Ou noutro país qualquer. É um pouco isso. É dar novamente o alento ao nosso português, porque realmente
há muito imigrante que vai para fora, e ainda bem porque precisa, só que depois há muitos que falam realmente mal de nós. Precisa e está destinado. Também, não é também. só precisar, está destinado a essas vidas imigrarem. Olha, está certo o que estamos a dizer. É isso, está certo. Está certo, não é? Nem toda a gente vai porque precisa, está no destino essas pessoas imigrarem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, eu posso-vos mostrar também aqui outras obras. Ou, por exemplo, posso começar aqui antes pelos... E tu fizeste também... Sim, ilustrações de alguns livros. Trago aqui uma coletânea de 4 livros, em que estes livros são da editora Apeira. Não estou a fazer publicidade, mas tenho que acabar por falar. Sim, o autor é Eduardo Amarante, que é efetivamente um senhor na área da história, da cultura, da Portugalidade. Penso que seria alguém muito interessante em que vocês... sentar nessa cadeirinha. Sim, pois claro que sim. Eu estou no Algarve neste momento, portanto... Ele vem passar aqui, então, passear para o norte. Aqui temos estes 4 livros, em que representa uma coletânea sobre os Templários. E aqui estão algumas das capas que eu realizei, também muito com essa simbologia em que os mestres acabam por passar a capa. Neste caso... o Eduardo Amarante e a Dulce Balada, que é a esposa, eles falaram comigo e diziam como é que pretendiam a capa, como queriam as coisas, pronto, portanto, por causa do contexto, digamos assim, dos volumes. Eu disse ok, e ouvi a imagem à frente, já entendi o que é para fazer. Era assim, literalmente assim. Nesta capa aqui, ora, portanto, esta é a primeira. Nesta, ok. Esta é o primeiro livro desta coletânea, em que mostra aqui Bernardo de Claraval, que foi o grande precursor, digamos assim, da questão dos Templários. Um espírito muito evoluído, em que deu a sequência para os Templários poderem ir até procurar o Templo de Salomão e todas as suas investidas, digamos assim, históricas também do passado, à procura também do Graal, digamos assim. Depois, este é o 4º volume. É o último, não é? Este, peço desculpa, é o 2º, em que já se fala um bocadinho mais da nossa nacionalidade, em que aparece aqui Afonso Henriques, também Bernardo de Claraval aqui deste lado, mas já num contexto de Portugal, com o próprio cálice de Portugal, não é? Portuscale. E depois, este é o 3º, obviamente, que tinha que ser, em que fala especificamente sobre a transição dos Templários para a ordem secreta, a ordem de Cristo, não é? A ordem de Cristo, exatamente, em que eles vieram no reinado de Dom Dinis, e Dom Dinis acolheu-os, juntamente com a Rainha Santa Isabel. Dom Dinis foi um gênio. Se foi. Conduzido portanto, pelos este livro mestres. fala um bocadinho sobre isso, e este, o 4º livro, 4º volume, neste caso, fala sobre a nossa ancestralidade de Portugal até ao Quinto Império. Este é um excelente livro. Portanto, Quinto Império é este. Aqui a ler eu só vou ler aqui esta de eu, Fernando Pessoa, não é? Eu ia ler essa parte no final, portanto, meu amor, não. Não, é simplesmente porque eu senti, estás a ver? Eu senti. Exatamente. Não, mas é mesmo mas isso. Vou-te dar essa honra. Mas por favor. Não, senhora, vou-te dar. Então, fica aqui para o final. Mas estás a ver como... Isto foi uma sincronicidade. Foi mesmo, porque este texto acho que é realmente muito é verdade, para não, falar ela mexeu comigo, bateu-me, eu sabia que havia ali qualquer coisa, mas isto é belo, porque em direto vimos a sincronicidade, mas eu vou-te deixar essa honra, pelo amor de Deus. Pronto, portanto temos aqui algumas obras, tenho outras obras, tenho imensas obras em que podia falar sobre todas elas. Teríamos, mas hoje nós, como queremos também dar aquele salto do teu percurso, que é maravilhoso, não vamos abranger, mas vamos deixar os links para as pessoas poderem aprofundar todo esse teu trabalho maravilhoso que tu fizeste com a tua arte,
Mas nós vamos seguir porque nós temos um tempo, não é? Infelizmente, por um lado. Mas tu voltas, não é? Daquelas coisas para o ano a mais, sem dúvida. Tu voltas. Mas pronto. E dessas obras todas que tu, entretanto, vendeste tudo, está tudo pendurado, espalhado pelo nosso Portugal, foste fazer o quê? Porque a tua missão terminou. É verdade. E o que é que os mestres disseram? Agora vais tirar para as férias? Foi mesmo assim. As Algarve. coisas comigo são mesmo assim. Vamos fazendo. Ok, está tratado. Agora vamos para o resto. E a gente pega em malas e bagagens e mochilas e tudo e vamos então fazer o resto. E o resto é literalmente a dedicação à espiritualidade, às consultas, às terapias. Mas foste tirando cursos, foste especializando? Sim. Enquanto fazia a formação na universidade, estava ao mesmo tempo a tirar... já estavas nessa época a tirar cursos? Sim. Então tu hoje, que és terapeuta? Sim. Em que áreas? Em que áreas? Porque eu já percebi que não é só uma, não é? Mas pelo menos algumas, as 5 principais, talvez, ou as 3. Tenho várias formações, mas acima de tudo, quando nós temos muitas formações, nós acabamos sempre por escolher uma ou outra. Porque é aquela que depois nos faz mesmo. É o propósito, não é? Exato, é mesmo isso. Acima de tudo, trabalhei longos anos como hipnóloga. Terapia regressiva. Ajudando todos aqueles que tinham problemas internos, difíceis de resolver, e através da clarividência conseguia perceber o que estava a acontecer e ajudava no processo de hipnoterapia, em que a pessoa estava numa espécie de consciência alterada, mas eu estava a ver o que estava a acontecer e muitas das vezes fazia, tal como o Wagner Borges fala, a viagem astral para perceber o que é que estava a acontecer. E muitas das vezes eu dizia, ok, está a ver isto, está a ver aquilo, sim, mas como é que sabe? Eu sei, estava a ver. Estavas a ver. Pronto, daí que o meu trabalho foi muito na área da terapia regressiva, hipnoterapia, também para ajudar na questão de alguns vícios, pessoas que tinham... Eu queria te perguntar, isso é muito bom para trabalhar os vícios, não é, Gabriela? Mas é preciso a pessoa querer. Pois, isso aí tem que ser 50% terapeuta, 50% a pessoa. É que a pessoa às vezes pensa que nós é que vamos resolver a coisa. Não, tem que haver essa vontade, essa responsabilidade, não é? Tal e qual, da pessoa abranger isso. Sim. E depois... Mas uma coisa, tu foste desenvolvendo isto com a ajuda dos mestres? Sim. Ou aí já estavas mais por tua conta? Não. Continuaste? E eles estão aqui hoje, agora. Sim, porque está aqui um calor. Não, eles estão sempre presentes, sempre. E é engraçado que uns vão, outros vêm, consoante as missões, consoante a época, muito até também, consoante as pessoas que nos chegam, porque às vezes é por períodos. Exato, não é? É bem verdade. É tal e qual como aqui no planeta Terra. Hoje precisamos nos desenvolver aqui, vêm especialistas mais dessa área e tal, não é? Sim, e amanhã vêm outros, mas entretanto há sempre os que nos acompanham. É o que não é por acaso, mas e que é por acaso e não é por acaso, e depois as pessoas acham, é isso tudo. É isso tudo. É bem verdade. E pronto, e a minha vida é um bocadinho muito ligada às terapias, acima de tudo à cura também, cura quântica, é o trabalho que eu desenvolvo com o Filipe, em que somos os dois a trabalhar ao mesmo tempo sobre o paciente, em que felizmente temos tido muitos casos bem-sucedidos com a ajuda do plano espiritual, porque eles é que fazem tudo. Nós, como o Filipe costuma dizer, nós somos só o bisturi, e é verdade, porque realizamos cirurgias espirituais. Cirurgias espirituais. Sim. Como é que isso funciona, Gabriela? Quem está nos ouvir pela primeira vez ouve isso. Sem dúvida. Cirurgias espirituais. Ora bem, é um trabalho de profunda dedicação, de muito estudo, de muita abnegação, de amor ao próximo, e que muitas das vezes deixamos a nossa própria vida pessoal em favor do próximo. Nós não temos filhos de propósito. Nós assim o quisemos. Sim. Ou foram os mestres que disseram? Não, porque nós assim o quisemos.
Nós queremos ajudar o próximo, porque percebemos que através da cirurgia espiritual podíamos ser um canal para ajudar. Então vamos ajudar. Podemos ter muitos filhos. E assim aconteceu. Tivemos imensas grávidas que vieram até nós, com problemas complicados, outros mais simples, e que felizmente todos nasceram perfeitos, para poderem realizar a sua missão de uma forma muito mais fácil. E isso é o que nos dá o mote para podermos continuar. Fascinante, não é? É um processo árduo. Muito árduo. O que é uma cirurgia espiritual? Eu sei, mas vou ter que perguntar, porque os nossos intemporais vão ficar, não é? Ouvem grávida, deve ser uma cura, mas como é que é feita? Não funciona só nas grávidas, atenção. Sim, não, mas no exemplo que estavas por exemplo, partilhar um exemplo, não é? Sem nomes, obviamente, claro não é? Sim, respeito. Claro mas sim. como exemplo, para as pessoas perceberem. Por exemplo, estou-me a lembrar de um entre vários, de uma colega nossa de trabalho, que também é terapeuta, muito querida, em que teve um problema na tiroide, em que efetivamente pensava-se que seria cancro. Então ela ia fazer uma punção para compreender se efetivamente ali haviam células menos boas. Acontece que nós realizamos algumas terapias e a última foi uma cirurgia espiritual, e ela foi então, acho que o dia a seguir ou 2 dias depois, para fazer a punção, e o médico não encontrava o material, digamos assim, para poder fazer a punção. Tinha literalmente desaparecido. Daí que ela telefonou logo e disse: como é que é possível? Eles nem sequer me fizeram punção nenhuma, porque eu fui logo fazer um exame para tentar compreender, ou seja, eles pediram um exame e não tinha lá nada. A sombra desapareceu. Estava tudo limpo. Sim, esse é um dos casos. Sim. E pronto, isso deixa-nos efetivamente. Mas felizes. ela passou por uma operação. Não, ela ainda não tinha sido operada. Não, estou a falar em termos espirituais. Sim, exatamente. Mas ela passou por uma operação espiritual. Ou seja, uma operação espiritual é vocês espiritualmente, não é? Sim. Fazem as práticas, entre aspas. Então, como é que. Para a cura. De um grosso modo, digamos assim, como é que vamos então explicar aqui aos nossos amigos intemporais o que é uma cirurgia espiritual? Acima de tudo, uma cirurgia espiritual trabalha com imenso ectoplasma. Não sei se estão... Ok, imenso ectoplasma. O que é ectoplasma? Isso. O ectoplasma nada mais é do que energia que nós próprios criamos e desenvolvemos dentro do nosso corpo, e é um dos fluidos que anima o nosso corpo físico, mas que ao mesmo tempo esse ectoplasma pode ser também coletado, digamos assim, na natureza, no mar. Um objeto tem? Este não tem ectoplasma necessário para uma cirurgia espiritual, mas tem energia. Tem energia, mas não vamos usá-la para a cirurgia, mas ela tem, para as pessoas perceberem, não é? Está num ser vivo, digamos isso. assim. Tem que ser então vivo. Vocês usam então energia viva, sim, não é? Podemos dizer que sim, que é uma matéria, digamos exatamente, assim. Para poder ajudar no processo de cirurgia espiritual, porque quem faz são os mentores, é a equipa. Nós apenas estamos ali como canal para a energia poder passar e através das nossas mãos, os bisturis, digamos assim, quase como se fosse do operador, poder então realizar esse processo no órgão físico. Isto podíamos perguntar, mas porquê é que os mestres não fazem diretamente isso se tem que usar? Porque hoje em dia nós encarnados precisamos de ver para crer, nós precisamos de sentir algo palpável. É mais por isso. Por isso é que muitas das vezes as pessoas perguntam: mas então uma terapia à distância funciona, mas não é melhor presencialmente? É o mesmo. Sendo à distância ou sendo de forma presencial, a terapia funciona igual, porque a equipa está lá, não é visível. Por isso é que em consultório, neste caso, é preciso a pessoa, os terapeutas, para que a pessoa que está ali, deitada, fica com os seus 50% a dizer: ok, isto está a correr, portanto eu acho que a coisa vai. Precisa
deste processo. Esta âncora, no fundo, é uma âncora, deste processo de interiorização, porque isto acaba mesmo por ser um ancoramento. Isso. É o verdadeiro ancoramento. A pessoa pensa, ok, eles estão aqui comigo, eles vão ajudar. E muitas das vezes nem pensam na própria equipa espiritual, pensam que são os terapeutas. Mas não, de todo, nós somos só simplesmente o canal. Então temos que ter uma conduta muito rígida, principalmente alimentar. Contudo, não somos vegetarianos. Não. Não, porque, por incrível que pareça, é necessário comer carne e peixe para se poder realizar uma cirurgia espiritual. Se não volto. Porque nós precisamos de ancoramento. Nós próprios precisamos de estar aqui. Porque senão realmente andamos aí como uma marionetezinha. Exatamente, ali com nós temos que estar ancorados. Porque senão também nós levamos com as forças energéticas menos boas, também acabamos por não ter uma aura protegida. Quando digo papagaio, não assim. É o pássaro, papagaio. Sim. Como é que se chama isso? É aquele brinquedo, não é? Sim, os papagaios de papel. É isso, não estava a ver. Portanto, esse processo é realizado em que nós temos que ter uma conduta muito, muito rígida, digamos assim. Acima de tudo, a nossa conduta, aquilo que nós dizemos é aquilo que nós sentimos, e aquilo que estamos a dizer à frente da pessoa não vamos pensar o contrário nas costas dela. Portanto, nós somos aquilo que temos que ser. Não podemos mostrar que somos outra pessoa, temos que ser genuínos, temos que ser a essência. Nós somos literalmente a cara do plano espiritual, e isso é uma responsabilidade imensa. Nós somos a cara do plano espiritual que trabalha connosco, portanto nós não podemos vacilar nesse sentido. Então temos que ter essa conduta, a alimentação, fazer os nossos regimes antes das terapias, tudo muito direitinho, para que tudo realmente flua e corra bem. Porque senão eles estão ali a doar as suas energias e toda a ajuda, porque toda a ajuda que eles dão é voluntária também, não é? Então nós temos que, acima de tudo, honrá-los. Vocês fazem raio-x? Raio-x? Como? Olha, eu, por exemplo, dizer olhar para a pessoa e dizer assim, olha, eu estou aqui, perguntar aos mestres, está tudo bem comigo? Estás a ver? Assim, tipo, vamos aqui analisar, passar assim, tipo um scanner. Fazemos isso através da radiestesia. Pronto. Sim, através da radiestesia fazemos isso. Sim, vendo os centros energéticos, vendo se com o aurímetro, se realmente existe ali alguma parte que não está bem. Mas isso é algo para nós físicos, porque eles sabem o que é que está bem e o que não está bem. Pois, por isso é que eu pergunto, não é? É mais para a nossa validação física aqui no plano físico. Fazemos isso, sim, podemos fazer para quem pedir, mas geralmente nós não fazemos muito isso. Não fazemos muito isso, não. Nós temos as terapias com os nossos pacientes espirituais, que muitos deles já os conhecemos de longa data. E isso é que muitas das vezes faz com que nós consigamos compreender se efetivamente está a necessitar dessa cirurgia ou não. Ou não. Porque às vezes acontece, não é? Há alguma situação na vida, então, olha, surgiu-me este problema. Ou isto assim, pronto, vamos então fazer isto para ver como estão as coisas. Ou então até pessoas que chegam de primeira vez, já mesmo com aquela patologia instalada, e pronto, e partimos logo para a ação. Pronto, através dos nossos amigos. Muito bem. É um bocadinho por aí. E é esse o trabalho que vocês agora estão mais dedicados? Às cirurgias espirituais? Cirurgias espirituais, cura quântica e o Filipe, acima de tudo, também muito ligado à astrologia. Pronto, é isso que nós fazemos agora. Cura quântica. Cursos, sim, cura quântica. Queria no resuminho também para... Sim, cura quântica está muito ligada à parte da cirurgia espiritual. Aí está. Porque o que é um processo quântico? Vamos lá pensar. Que realmente é uma palavra que está em voga e toda a gente diz é quântico, tudo é quântico, tudo, até a alimentação é quântica e tudo. E pronto, e ainda bem que assim é. A minha água é quântica. E é, podemos dizer que o é, porque é uma água energizada que vai nos fazer bem. E se ela é quântica é porque nós acreditamos que ela é quântica. E hoje temos estes mestres todos aqui à volta, então aí é que ela vai ficar quantificada. Então, o que é o processo quântico? É algo muito interessante e muito simples para explicarmos aqui aos nossos amigos intemporais. Quando nós
por exemplo, na vida temos algum assunto que às vezes não é fácil de nós conseguirmos resolver, até às vezes um processo emocional, ou até não compreendemos um assunto qualquer de uma outra pessoa, e de repente, numa altura qualquer da nossa vida, a frase de cai a ficha. Cai a ficha. O cair a ficha é o processo quântico. O cair a ficha. Porquê? Porque a pessoa acaba por compreender que deu um salto quântico na sua perspectiva intelectual e de compreensão, que até lá não o conseguia fazer. Isso é exatamente o processo de mudança de registro. Isso é o processo quântico, é a mudança de registro, em que a pessoa pode até ser muito negativa e tal, e de repente pensa, mas afinal não é isto que eu posso ser. Eu quero ser muito melhor. Vou mudar. É o processo quântico. Isto é o processo quântico. Muito simples. É simplesmente isto. Ou seja, é mudança de frequência. Tal e qual. Tal e qual. Para melhor. Sempre para melhor. Sim, mas é mudança de frequência. Mudança de frequência. O processo é a mudança de frequência. Eu vibro nesta frequência. Exatamente. E quando eu mudo noutra frequência... É o processo quântico. É o processo quântico. Tal e qual. É isto. Portanto, explicando às pessoas, portanto, se eu estiver mal disposta, vamos lá pegar aqui, se eu estiver mal disposta e porra para isto tudo, falando português, com 3 R's, porra para isto tudo, de repente diz, isto até faz mal às rugas. Quando nós nos enervamos, é bom por um lado porque saímos cá para fora, mas também faz mal à pele, não é? Claro. Nós estamos a vibrar numa frequência mais negativa, não é? Mas mudamos, não vamos tratar mais com isto, vou olhar isto de outra maneira, vou focar noutras coisas, vou aceitar, tudo o que seja. E de repente até estamos a rir e, sim. Não é? E estamos noutra. Exatamente, mas é preciso a pessoa isto é querer mesmo de isso. Frequência. Mas quando muda de verdade. Não é tipo só mudar por um dia, porque mudar por um dia não é. Não, okay. Mas já é uma ajuda, porque também não passa, há pessoas que querem. Mas o processo quântico é mesmo quando nós conseguimos. Mudou mesmo. Mudamos. E percebemos. Neste caso, por exemplo, não é questão das rugas. Quântico. Por exemplo, não é questão das rugas, mas, por exemplo, perceber que se nós estivermos tristes ou sempre depressivos, o nosso intestino vai sofrer muito. Ok, percebi, vou mudar. É isto. Então o intestino quer alegria. Quero muita alegria, pois então, coitadinho, é o nosso segundo cérebro. É bem verdade, quero muita alegria. Funcionando todo o dia. Acima de tudo, os nossos pulmões também. É uma alegria. Os nossos pulmões querem, acima de tudo, alegria. Estás a ver porque é que eu rio, brinco vocês e ando aqui, até parece uma macaquita, mas é para decorar isso tudo, não é? Para ver se essa frequência muda, para termos intestinos felizes, não é? Segundo cérebro, bem disposto. É muito por aí. Então aí o salto quântico, de facto, é quando passa a ancorar nessa nova frequência. Sim, é mesmo isso. E passar a viver nessa frequência. Exatamente. Isso é o salto quântico. É mesmo isso. Então, Gabriel, a pergunta é que estamos a gerir o tempo quântico. Isso. É verdade, pois. Mas diz lá, uma pergunta que é: vocês fazem as vossas terapias aqui em Gaia, porque vocês são de Gaia, não é? Sim, somos de Gaia. Somos vizinhos. Estão aqui, planeta Terra Gaia. Gaia, com um nome fantástico. Exatamente. É verdade, não é? Aqui em Gaia, mas tem assim outros projetos que querem falar deles ou não. Sim, com todo o gosto, e para nós é uma alegria podermos falar. Até porque este é teu presente. Mão na massa, não é? Está ali o Filipe a dizer. Sim, e essa parte que vamos falar agora, digamos assim, é já a nova missão, porque as terapias em si depois irão terminar. Estás a ver? Compreendem o processo. Primeiro mas já te avisaram, pronto. Exatamente, que já vamos falar sobre isso. Mas iria dizer alguma coisa que entretanto me passou, mas não há problema nenhum. Eu ia dizer que efetivamente nós trabalhamos em Gaia, neste momento só à distância. Nós tínhamos o nosso consultório, mas depois com o Covid e isso tudo, ficamos a trabalhar de forma à distância, e não é por aí que as mais de 1000 terapias se realizam por ano. Portanto, elas continuam a ser realizadas, e com muita gratidão ao plano universal, ao universo, à nossa equipa espiritual,
aos nossos mentores que aqui se encontram. E mais uma vez à Portugalidade. Falando então dos novos projetos. Já me ia emocionar, mas Deus, eu segurei-me porque liberta, que hoje em dia nós estamos aqui para isso. Eu ia me emocionar redonda. Mas eu vou explicar porque é que me ia emocionar, porque os meus mentores, os meus, o do Filipe, a nossa equipe e a vossa também, são todos aqui a confraternizar praticamente. Estamos todos aqui a rir e alegres por estarmos aqui todos juntos. Tal e qual. É? Sim, olha, mas estão verdadeiramente felizes. E estão quase estão quase como que no processo a rir, contentes, mas muito descontraídos, compreendem? E Até isso é o que faz mestres. a espiritualidade. Eles são o nosso espelho. Nós estamos aqui a rir descontraídos. A espiritualidade um podcast é isso. descontraído. É a descontração, é a alegria, é o que nos faz ser inteligentes e termos... Criativos, não é? Sim, criativos, mas termos acima de tudo o amor constantemente na nossa mente, é sermos alegres e a inteligência espiritual. Gente, entendem o que eu quero dizer? Inteligência espiritual. Que eu te vou dar a mão, que assim curar aqui a gente. Estás a ver? Epá, o calor. Eu estou. Isto não é dos 50 anos, gente, é um calor diferente, é o calor quântico. Sim. Não, Foi por isso que me ia emocionar. Mas já está há algum tempo. Já está há algum tempo. Antes de iniciarmos, já estavam cá todos. Pronto. E que bom que é. É bom sinal. É sinal que as missões estão a ser realizadas e que toda esta missão possa estar a ser passada para as pessoas certas, na hora certa, no local certo. Portanto, o que é que nós temos aí em mente, digamos assim, a nível futuro? Em mente, não. Da nova já missão, é em braços, não é, Filipe? Já é em braços. Sim, a nova missão é realmente criarmos uma escola. Criarmos uma escola que já está a ser construída fisicamente mesmo. Ainda não podemos dizer o sítio, ok? Ok, não dizemos o sítio, mas já não podemos a terra. É. E é no nosso Portugal. É no nosso Portugal, sim. E é no norte. Sim, é no norte também, claro. Tinha que ser pela logística do espaço. Claro. Não é? Pronto. Mas são todos muito bem-vindos, de norte a sul de Portugal, são todos muito bem-vindos e fora de Portugal também, tudo. E é uma escola de espiritualidade. E como é que tu traduzes isso por miúdos? Ora, ensinar acima de tudo o ser humano a ser mais humano. Ser humano a ser mais humano. Sim, o ser humano a ser mais humano. A olhar para ele, mas amar o próximo. Não amar o próximo a pensar nele. Estava aqui a pensar naquilo que estavas a dizer. Mas a igreja também já diz isso mas a igreja é uma religião. Pronto, sim. Aqui a escola junta tudo. É uma não escola de espiritualidade em que não há religião, não há dogmas, não há nada disso. É mais transcendente. Também irá entrar a Portugalidade nesse sentido, mas acima de tudo fazer com que todos aqueles que querem aprender espiritualidade, seja a dona de casa, seja um médico, uma enfermeira, sei lá, Presidente um engenheiro, da República. porque não? É aberto a todos. Não é porque não, é porque sim. Olha, se o Tinga ganhar, é bem capaz de embarcar numa coisa dessas. Olha, também com a vela que ele recebeu daqui, a ancoragem, ele rende-se, não é? Vela verde, lembrar. Sim, verde, exatamente. Lembras-te, tu viste o podcast? Sim, o coração, sim, verde. Portanto, ensinar todas essas pessoas, ou melhor, nem é ensinar, é partilhar aquilo que está esquecido, porque nós somos amor. E é o amor que tem que prevalecer na nossa vida. E não estarmos a rivalizar com este, com aquele nos trabalhos, ou até porque eu estou mais bonita que tu, ou porque não sei o quê. Isto é triste, é verdade, mas isto acontece. Acontece muito, pronto. Portanto, na verdade, é uma escola muito nesse sentido e também para formar terapeutas na nossa área da medicina espiritual, ligada à cirurgia espiritual, à cura quântica e a todo o resto que nós fazemos. Vai ser uma escola nesse sentido para ensinar sem religião,
sem cursos, digamos assim, estereotipados. Algo livre para a alma. Ensinar para a alma. Mas vocês estão a pensar a trabalhar em que módulos? Por tipo workshops? Sim, mas há cursos também, principalmente cursos, workshops, vivências, meditações, tudo é válido para o crescimento. Portanto, depois as pessoas acabam por escolher o que irão gostar mais. E também fazer formações para terapeutas, porque tem chegado até nós imensos terapeutas que não têm a base da espiritualidade. É muito interessante, não é? Eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Porquê? Porque não têm essa base, porque não lhes é ensinado. E eu peço muita desculpa se estou a ofender algum terapeuta, mas isto é mesmo real. Chegam-nos muitos terapeutas a pedir muita ajuda nesse sentido. Nesse sentido de... Daí sentis essa necessidade de abrir a escola, que já está no percurso, não é? Sim, porque a base é aquilo que por acaso neste momento estamos a dar um curso agora que iniciou em maio, em que está a ser um curso muito interessante, e é a base de tudo. A base de tudo. Basta um terapeuta ter esse curso, ou uma pessoa qualquer, mesmo que não queira ser terapeuta, mas que queira ter uma conduta de vida muito mais polida, apurada a nível espiritual, basta isso. É o conhecimento, é o conhecer, é o saber de que somos feitos, o porquê de estarmos aqui, o que é a reencarnação, porquê é que estamos cá, qual é o processo do desencarne, desmistificar tudo isto. Ou seja, tornar-nos mais humanos, sendo mais espirituais. Quanto mais espiritualizados não diria melhor. Somos, mais humanos. Sim. Também. É mesmo isso, nós não somos diria seres melhor. espirituais a aprender a ser humanos, por isso é humanizar a espiritualidade. É por aí. E harmonizar isso tudo. E falámos no Tim Vieira e estou-me a lembrar daquilo que ele disse, que o futuro passa mesmo por os profissionais serem mais humanos. Lembras-te de falar nisso? Mas hoje em dia é tão bom compreendermos que há médicos, enfermeiros, auxiliares, hospitalares, que já têm uma espiritualidade tão boa. Claro que há muitos que são só pela medicina, mas temos que compreender que a medicina e a espiritualidade estão totalmente ligadas. Claro. Totalmente. E já há muita gente a querer aprender, perceber, fazer terapias. Nós temos médicos, enfermeiros, que têm. Há muita gente que acha que não, mas eu também sou dessa opinião. Acho que há muita gente já. Só que na verdade não podem muito falar por causa disso. Não é? Pronto. Mas isso é tão bom. É muito bom. É precisamente nesse ponto que nós estamos, a unificação desta força, porque chegou a hora. Quer dizer. Por exemplo, o Reiki já é praticado, sim. mas aos anos que já era praticado por enfermeiros e médicos e até os próprios visitantes. Eu fui voluntária no IPO em 2004 e já o fazia. Já faziam Reiki. Agora vai ver a data quando é que começam a falar. Sim. Verdade. Sim. Já vinha eu assim desde feito. 2004 Agora já fazia foi isso. normalizado. E que bom que é. Não é? Assim como eu falei no Reiki, sim, há outras. E as há outras técnicas, de taças tibetanas também são levadas. É tudo vibracional. Para o IPO, é tudo vibração. É tão bom. Então as crianças adoram, vibram. Crianças. O Filipe é terapeuta de taças tibetanas e nós fazemos também concertos de meditação. E as crianças são efetivamente aquelas que mais absorvem. Porque são esponjinhas, porque elas não têm tantas barreiras como nós. Sim, nem tantas proteções. Estão mais genuínos, ainda estão muito ligados. E é tão interessante. O relato das crianças é muito, muito doce, é muito bom. E é um bocadinho por aí. Gabriela, tu tens um nome de arcanjo da comunicação. Diz-me uma coisa, para ti, na hora de hoje, tu agora, sentada aqui, o que é que achas que se faz urgente no nosso país? O que tu sentes, sabes? No nosso país, gostarmos mais de nós. Gostarmos mais de nós. Cada um gostar mais de si, não é? Sim. Nesse sentido, autoestima, não é? Português, acima de tudo isso.
aproveitar o que tem cá, aqui, neste território. Abençoar, não é? Para o nosso de cada dia, o que a nossa terra dá. Sem dúvida. Não é? Mudarmos um pouco a nossa linguagem, não é? E eu acho que nós só temos que nos sentir gratos por estarmos aqui. Isso era muito importante, era as pessoas compreenderem e tomarem essa consciência. Efetivamente, este pequenino país é uma grande energia, muito, muito grande mesmo. Que, como é que eu ia dizer? Isto não dá para colocar em palavras. É o nosso Portugal, as nossas ilhas, que muitas das vezes elas são esquecidas. A Madeira, os Açores e mesmo as nossas ilhas selvagens, que tanto são importantes para nós e que as pessoas nem se lembram disso. Mas falando especificamente nos nossas queridas ilhas dos Açores, que gosto imenso da Madeira também, mas falando dos Açores... Eu tenho energia. Não tenho palavras. Não tenho palavras. Acho que convido a todos nós, portugueses, podermos ir até aos Açores. Não com o sentido turístico. Não, que até pode ser, porque aquilo é lindíssimo. Também, mas sentir... Porque inevitavelmente vai ser turístico, mas ir com alma. Com ir alma. Com alma. Para compreendermos as nossas raízes. E sentir, por exemplo, a verdadeira manifestação da terra, da mãe Qual? O Gaia. ectoplasma. É incrível. Incrível, 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 incrível. Acho que nós portugueses devemos olhar um bocadinho mais para o que nós somos, para o que nós temos. Nós somos literalmente um país abençoado. E não é por isso que os nossos reis do passado, é verdade, temos uma história imensa, quase com 1000 anos de existência, de fundação, quase. Muitos dos nossos reis entregaram várias vezes o nosso próprio Portugal às forças superiores. Porquê? Porque eles sentem o que está aqui, que faz parte do que está ali, em cima. Fossem ricos, pedir a Jesus na batalha de Ourique, Nuno Álvares Pereira, antes da batalha de Alves Barrota, pede agora está-me a fugir o nome, São Jorge. Uma figura extremamente importante também para Portugal. O nosso anjo de Portugal, Dom João IV, entrega Portugal à nossa padroeira de Portugal. E a partir daí nunca mais o rei usa coroa. Nossa Senhora da Conceição, não é? Sim. E porquê que a nossa bandeira anterior, à que existe agora, era azul e branca? Porque tinha a representação do manto. Também azul. Isto para dizer que os nossos igrejos avós, não é? Eles percebiam que tudo bem era lutar para conquistar e para ter mais terras, mas eles percebiam que esta terra é terra de alma, de gente, é terra abençoada e era preciso preservar o nosso território e era preciso conquistar o que era nosso, conquistar novamente o que era nosso. E por isso todas estas demandas e todo este apelo ao espiritual, porque Portugal foi o território escolhido muito antes. Isto já são histórias para outros. Antes de Cristo, né? Estás a dizer antes de Cristo. Exatamente. Né? Antes de Cristo. Exatamente. Do nosso planeta, este cantinho aqui. E tudo está na nossa epigenética espiritual. E por isso todos estes guerreiros, estes reis que foram entidades espirituais enviadas com as suas missões espirituais específicas da época e com as suas realidades da época, porque eram muito católicos e isso tudo, pronto, porque era o que era na altura, mas fizeram a sua parte para nós agora podermos fazer a nossa, que é o que estamos a fazer, é continuar de formas diferentes. Sim. Mas fazer com alma, fazer com amor, fazer sem guerra e levar a luz. Cada vez mais luz. Estamos a ver pessoas neste caminho. A luz.
não é? Não é na rapidez que nós queremos, mas também Portugal não se fez em 2 dias. Por isso, não é? Claro. Mas o importante nem é olharmos a isso, é todos, cada um no seu espaço, no seu tempo, fazer. Não é? Fazer e ser, não é? Olhar, ser e fazer. Que é nesse ponto. Eu estava a olhar ali para aquele livro ali, que me está a chamar, e não te esqueças de mim, não te esqueças de mim. Mas eu tenho uma última pergunta. Eu sei que temos que encerrar, não é? Já temos. Mas, vamos terminar. Mas eu tenho uma pergunta. Tu vieste com o Filipe, como é que o Filipe apareceu na tua vida? Porque ele está ali sentado e também é uma pessoa muito interessante, que acho que um dia vai ter uma conversa connosco. Ele é muito interessante, sim. Terão certamente uma conversa muito interessante com ele, porque ele pode conversar almas. Disseste astrólogo, sim, astrólogo. Como estas duas almas assim, olhar para os astros. Eu penso que, como nada é por acaso, acima de tudo, foi o plano divino que nos juntou novamente. Nós já vimos em várias reencarnações juntas. Ok. Já é uma isso dupla. Já são também histórias para outros capítulos. Uma dupla anciã. Uma dupla anciã. E basicamente reconhecemos-nos. Ele não estava tão ligado, digamos assim, como eu, mas estava ligado à espiritualidade. Mas despertastes. E o que eu lhe disse foi: olha, é assim, eu sou desta forma. Queres aceitar? Tudo bem, se não, olha, é o que há. Tens o resto do mundo. Não, pronto, escolheste ela, não é? Escolheste. Sim, mas claro que eu iria aceitar, digo eu, porque nós temos os mesmos ideais, por aí, pronto. Vocês sentem que têm a mesma missão, não é? Sim, porque é um trabalho já de 20 anos. Sim. Já estamos... Estão quase a fazer bodas de prata. É verdade. Isso se cruzam agora e estão juntos e já vêm de outras reencarnações, é porque têm trabalho para fazer ainda nesta aqui. Nós começamos a trabalhar espiritualmente muito cedo. Muito cedo. Sim, até tendo na consciência, não optarem por não ter filhos, porque estão dedicados 100% nessa demanda, não é? Isto é muito forte. Isso é muito forte, muito escolhas. lindo. Eu realmente desejo-vos tudo de bom e estamos aqui para vos apoiar. E nós igualmente. E já agora, queria muito presentear-vos com o meu obrigada, mas acima de tudo, uma mensagem que é: continuem tal como são, a fazer o que fazem, porque a missão é por aí. Foi mensagem cá de cima. Continuem, porque a vossa missão é mesmo esta, de poder unir pessoas, e vocês próprios, que são extremamente espirituais, terem o vosso percurso também, mas sejam sempre vocês genuínas, com a vossa humildade que têm. Entendem? Pronto. Não vou chorar. Estás quase. Não, porque é verdadeiramente um trabalho de missão o vosso. E nós revemos em vocês. Mas também, se não fosse genuíno e de coração, acho que não estaríamos... Já tínhamos fechado. Bem, não estaríamos assim. Não sei, eu acho que as pessoas muita gente pode não ter a verdadeira noção da dimensão do que nós vivemos, que reverbera aqui nos bastidores, por detrás disso, não é? E tudo o que isso engloba. Ainda assim hoje como houve pessoas que já estiveram neste projeto, saíram, vão passando e não é? E depois vamos encontrando. Eles, como os mentores. E uns vão ficando e depois vêm outros. Exatamente. É incrível, há muita coisa que é muito incrível e isto é realmente... Muitos parabéns de coração. E não é só o podcast, não é? Temos o grande ecossistema por trás, que é começar pela educação, desde a educação até... Aliás, o podcast faz parte do projeto da educação, não é? Fiquei muito emocionada. Mas acabou por nascer antes, aí está, os mestres guiam-nos, não é? E que faz todo o sentido, porque é o átrio de cruzar com as pessoas, não é? Porque ecossistema sem pessoas não existe, não é? Portanto, encontrar as pessoas
que promover o encontro das pessoas também. Sim, exatamente. É promover o encontro destas pessoas. É o palco. Pois, não é? Não é? Nós Todos os convidados, não é? criarmos aqui sinergias entre todos. Estamos a unificar. Juntos, sem dúvida. Todas as profissões. As vossas palavras, de repente, criou-se uma imagem na mente. É quase como se nós fôssemos uma rede. Uma rede. Falo mesmo de uma rede de pesca, porque foi mesmo a imagem que me foi passada. E os nós são os pontinhos de luz. Mas a rede está débil. E vocês estão a conseguir fazer com que a rede se consiga conectar toda, digamos assim, e todos os pontos de luz ficarem num só material, ou seja, numa só rede, para se agrupar. Uma só matriz. Por exemplo, sim. Olha o nosso evento, eu a dizer-te, os pontinhos de luz a aparecerem em cada um. Lembras-te? Olha agora. São os pontos de luz. Não, mas a equipa espiritual fala mesmo isso. Que existem pontos de luz e que esses pontos de luz são aquilo que são as tochas, são os faróis para iluminar outros. E vocês são um grande farol. E sabes que Portugal tem essa, falando agora como país, esse ADN, nós temos essa responsabilidade. Não é que os outros povos não tenham. Têm. Todos têm. Não há um humano que não tenha. Mas o português tem essa responsabilidade de guardar essa chama de luz. Claro. Por isso é que somos a Lusitânia, somos um povo guardião desse ponto de luz. E daí nós temos tido a responsabilidade, os outros também fizeram, mas temos a responsabilidade de abrir as rotas para se unir nas outras culturas para poder acionar esses pontos de luz. Fantástico. Para relembrar. Esse é o grande projeto de Portugal, que o próprio Fernando Pessoa diz que está por terminar, ainda não acabamos essa missão, e não, estamos longe, não é? Mas já estamos a ter consciência. E temos esse nome da Lusitânia para nos lembrarmos, às vezes não é assim tão difícil, não é? Claro que sim. Ponto de luz, não é? E esse ponto de luz de todo o ser humano na face da Terra, sendo ele português ou não, mas nós portugueses temos a responsabilidade de acionar o botão, de relembrar. E os outros têm outros dons e outros talentos, mas nós temos a responsabilidade de acionar e relembrar que somos luz. Fantástico, é mesmo isso. E de unificar essa rede. E hoje estamos aqui, o Gotas Intemporais está a acionar esses pontos de luz. Fantástico, está mesmo. É mesmo isso. Sente-se no ar. O botão pode ser este botão de cada um, não é? Sim. Pode não, é esse botão. É mesmo. Que nada mais é do que a nossa centelha divina. É a nossa alma, não é? Nossa alma. Nossa alma. Claro e é que precisamente esse o que é a gota, como disseste muito bem, a gota de luz. Então, não é? A gota de luz. Não é? Dentro de uma gota tem luz. Luz é informação, não é? E nós estamos a falar alma, informação, amor, a luz, a unificação dessa responsabilidade no planeta Terra, no sistema solar, na nossa galáxia, no nosso universo. Dentro de outros universos. E laniqueias por aí fora. Eu surpreendo o universo e por aí fora. É verdade. E foi muito bom, muito bom. É bom, não é? Calor, está uma temperatura aqui que isto está... Eu que sou tão friorenta e estou com calor. É fantástico. Eu estou aqui. Os nossos mestres estão aliás, eu até aqui. sinto a energia. Assim. Eu acho que a água ainda vai ferver, os peixes vão dizer, nossa! É verdade. Ora bem, lemos o textinho ali. Claro, não podemos encerrar. Sim, o texto não é meu, é do Eduardo Amarante. Mas eu acho que. Mas que a primeira frase é do Fernando Pessoa, sim, não é? Sim, mas vamos terminar com Fernando Pessoa. No final também. Então iniciamos e terminamos isso, também. Exatamente. Portanto, este texto não é meu, é do Eduardo Amarante, que é, mais uma vez, um excelente autor. Para quem gosta de Portugal, da história de Portugal, e a Dulce Balada também, que é a esposa. Então conheces pessoalmente, sim, assim, tens que mandar o podcast quando sair para lá. Eu disse, Eduardo, olha aqui estes. Não, são seres espirituais muito, muito especiais, muito especiais.
Portanto, vou só ler aqui um bocadinho, só para terminar com a sensação do nosso quinto império. Não, tu lês o todo. Vou ler a parte que importa. Então, o quinto império, tão embrenhado no ser português, é o motor que nos move, tornando a terceira missão execuível, pois pertence ao nosso inconsciente coletivo. É literalmente o nosso fado que nos mergulha na mais profunda descrença. Mas, depois, ao nos impulsionar e levar aos cumes heroicos da gesta espiritualidade. Os ciclos repetem-se, mas nunca são iguais, porque a evolução é uma espiral cíclica verticalizada para o alto, para cima. Daí que o futuro acaba por ser o passado redimido, e o passado liga-se a um futuro que o transcende e o realizará. Assim, profetizando o que Pessoa disse, então o seu império será eterno, e todo o povo dirá: alegra-te, ó Lusitânia, porque Deus te fez a princesa das províncias e dominadora das nações. Acho que não é preciso palavras. Não é? Vamos dar aqui uma sementinha. Umas sementinhas à Gabriela. Muito obrigada pelo miminho. Eu estou a receber. Sim. Que fofinho. Tu vais que tirar saiu? aqui. Meloa. Olha, Sementes de meloa. Eu acho que não sei qual é o mês de plantação da meloa. Eu penso que é primavera, antes da primavera, sim, para porque nascerem Com agora. esta energia não é? quântica, tu podes Para o ano. semeá-la agora. Queremos fotografia. será Ótimas enviado. meloas. Muito obrigada pelo miminho. Uma carta. cartinha para ti. Então, com licença. Aqui vai. Oh, Teresa, Leio eu. leste. Uma baralha, outra Ai, tá tira assim. e outra. Isso. Estamos a ficar místicos. Esta já saiu, claro, não é? Mas pronto. É-te permitido fazer download de um conhecimento ou competência que queiras. O que escolhes e porquê? Não tem que ser tecnológico, não é? Um download Claro. de um Download. conhecimento, competência. Pode ser que os mestres te deem esse presente. É o que eu tenho vindo a fazer ultimamente. É um download constante. Porque temos 2 livros para editar. Uma excelente carta que saiu, sim. Eu acho que acima de tudo é continuar na missão. E o download virá. O resto do download. Os 2 livros que tem para editar são downloads também? Sim. Aham. Ok. Vocês viram? Ele não tinha falado deles- nos livros. Pois eu agora vou já te Vês? perguntar, mas Sim. quais são os temas? Podemos saber ou ainda Um deles não? é Portugalidade, Aham. que foi o primeiro, que já está a ser feito quase há 10 anos. Ele está para sair, mais ou menos. E o segundo tem a ver com a nossa escola. Tem a ver com esse projeto que com estás em esse mãos projeto, sim, agora, sim, não é? Sim, sim, sim. É. Ok. Oh, Filipe, estás aí discreto, mas o Estás meu a poder preparar. telepático. Tu estás preparado para te sentares nesta cadeira brevemente? Claro. Já foste ver os astros que estava destinado? Os maiores astros é o plano espiritual. Claro. Olha, eu tenho mesmo. Temos que encerrar, não é? Porque senão os nossos intemporais querem ir fazer o jantar. Mas foi muito bom, Gabriela. Igualmente. Gostei muito de. Igualmente, de coração. Nós temos reencontrado, Verdade. não é? Temos nos reencontrado obrigada. e que continuamos a fazer o nosso trabalho Sempre. para que essa rede seja cada vez mais luminosa, mais forte, que eu não tenho dúvidas nenhumas que é por aí, não é? Sem dúvida.
Às vezes não é fácil. Não, mas também isso não interessa. Mas fazer, não é? O que importa é o objetivo final. É isso. Nós já sabemos que não é fácil. O caminho faz-se caminhando. Tal e qual, é mesmo isso. E ele vai se iluminando. Vai. Sim. Olha, muito obrigada. Obrigada eu. Foi um gosto, de coração. Mesmo. Obrigada aqui aos mestres todos, que isto está aqui muito forte aqui nos bastidores. E obrigada aqui aos nossos intemporais ter partilhado esta horita connosco, esperando que eles tenham recebido essa energia quântica, não é? Porque não há câmara que possa vedar isto. Um forte abraço intemporal e até breve. Gabriela, esqueci-me de fazer uma pergunta. Força. Desculpa. Que é as tuas redes sociais. Sim. Mas parece que nós vamos pôr lá na... Nós pomos na descrição, Sim, mas só para dizeres o nome de... Vocês têm página? Temos o site, que é a Ascensão Quântica. Ascensão Quântica. Sim. Pronto, era só para ficar .com, isto registado. Ascensão Quântica. Temos também, nós aí no site temos Claro, tudo, temos o depois Instagram parte-se também. para as outras. Está lá tudo. Sim, E nós colocamos na descrição do episódio também. É isso, temos, Ok. temos Nós vários, somos uma temos o biblioteca, blog as pessoas também, só que a têm que Gabriela... consultar, Claro. não É é? isso, E vamos aperfeiçoando, porque nós lembramos disto e vamos juntando e os nossos convidados Claro que sim. têm novos e voltamos a pôr, porque nós somos uma biblioteca viva. É Não é? muito importante. Isso é muito isso. importante. Obrigada, Gabriela. Foi um gosto. Que Igualmente. bom que nos cruzamos novamente. Novamente. é Agora mesmo. nesta vida. não é? Sem dúvida. E que realmente foi muito engraçado. Eu vou logo ali uma conexão mesmo. forte. Não é? Assim, E o mais engraçado foi fala. E eu, Pois, olha, vou falar. Estás O que é que eu vou a ver? fazer? Eu às vezes fico neste dilema. Até duvida, não é E não, duvidas, tu nem mas sabias fala. quem éramos, tu ainda não sabias Eu quem estava éramos a do ver para podcast. trás, não é? Eram duas Fala. senhoras. quando nos viramos, eu quero das meninas, Sim, das miúdas. exatamente. Pois Ai, então, afinal são miúdas. a mesma idade, ora aí está. É mesmo. Ai, É com isso. este sorriso, esta boa Filipe é que e vai bonita recordação, despedimos-nos até para a semana.